capítulo 26. Aqui nós vamos encontrar eventos que antes aconteceram dias antes da crucificação de Jesus Cristo. A vida de Jesus aqui na terra está na etapa final. A sua última participação na Páscoa judaica se aproxima. Versículo 2 nos diz assim: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Com isso, os líderes religiosos e os sacerdotes, eles arquitetam um plano para prender a Jesus e, em consequência, levá-lo à morte. Está no versículo 1 até o 5. O versículo 3 diz assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Se reuniram e ali arquitetaram um plano para prender a Jesus Cristo. O versículo 4 diz: e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Surpreendido pelo amor, Jesus é ungido em Betânia. Você vê isso no versículo 6 ao 13. Versículo 7 diz assim: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. A atitude dessa mulher é uma atitude fantástica. Ela se preparou para ofertar a Jesus. O perfume que ela derramou sobre Jesus era o equivalente a um ano de trabalho ali nos dias de Jesus. E Judas pensou que era um desperdício. O valor deveria ser dado aos pobres. Jesus o repreendeu, porque a atitude da mulher era de adoração e também um ato profético. O coração de Judas teve um pacto de traição. Então, do verso 14 ao 16, nós vemos isso. O diabo, ele enche o coração de Judas Iscariotes e ele vai à procura dos líderes religiosos a fim de cooperar com a intenção deles, que era prender Jesus. O verso 14 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Então ele foi lá com os principais sacerdotes e o acordo foi fechado pelo preço de 30 moedas de prata. Versículo 15 nos diz: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas traiu aquele que multiplicou os pães e peixes, aquele que andou sobre as águas, aquele que fez cegos enxergar, fez surdos ouvir, fez paralíticos andar, aquele que fez mortos ressuscitar e que mudou a vida de milhares e milhares de pessoas com seu ensino, por apenas 30 moedas de prata. Isso me leva a fazer uma pergunta: quanto a intimidade com Deus vale para você? Durante a ceia da Páscoa, o mestre anuncia que será traído. A princípio, os discípulos ficam tristes, negando um após o outro que jamais fariam isso. Você veja do versículo 17 ao 25. Contudo, Judas Iscariotes já estava com o coração dominado pelo diabo e os seus próximos passos o conduziriam até o beijo da traição. Versículo 25 nos diz assim: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Após a saída de Judas do recinto, o Senhor Jesus promoveu a instituição da ceia do Senhor, um memorial simbólico da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que deve ser celebrado até a volta de Jesus. Você vê isso no versículo 26 e versículo 30. O pão, o vinho, os símbolos do corpo e do sangue do Senhor devem ser ingeridos como ato de participação do seu corpo e do seu sangue, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Após isso, então, o Senhor começa a dizer aos seus discípulos quais serão os próximos passos. Ele diz assim: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, diz o Senhor, mas eles negam com veemência. Aí você vê o versículo 31 ao 35. O fato é que eles abandonarão mesmo. Simão Pedro garante que ainda que todos o façam, ele não.
Versículo 33 diz assim: Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mas o Senhor Jesus lhe disse, no versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Após isso, ele se dirige ao Getsemane. E esse é um ponto crucial da vitória de Jesus na cruz. O momento da oração de Jesus no jardim é onde ele derrama sua alma diante de Deus e se prepara para os embates, se prepara para a crucificação que está por vir. Você vê do versículo 36 ao 46. 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Após o momento da oração de Jesus ali no jardim, Judas Iscariotes vai até o mestre e o sauda com um beijo. Este era o sinal da traição. Aquele que recebesse o beijo era Jesus. Versículo 49 nos diz: e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Após a prisão do Senhor Jesus, ele é levado para julgamento. Você vê isso do 57 ao 68. E depois de um período de silêncio, ao ser questionado sobre o Messias, o Senhor declara: tu mesmo dissestes. Você vê isso no versículo 64. Após isso, as autoridades religiosas o declaram culpado por blasfêmia, cuja condenação era a morte. Enquanto o Senhor Jesus era levado, Simão Pedro o seguia de longe. Nesse período, ele é confrontado por 3 ocasiões sobre o fato de ser discípulo de Jesus. E ele negou com veemência. E na terceira até amaldiçoou o fato. Após isso, ele ouviu o galo cantar e lembrou das palavras do Senhor, versículo 75. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O fato destruiu a alma de Pedro, que saiu dali e teve um choro dolorido. Ele chorou com a alma, chorou amargamente. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.